Querido irmão, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 9, farei a leitura hoje dos versos número 27 a 34. Mateus, capítulo 9, versos 27 a 34. Antes de procedermos com a leitura, nós vamos orar ao nosso Deus. Deixe sua Bíblia aberta, pedindo que Ele nos ilumine desde esta ocasião da leitura. Ó Deus maravilhoso, Deus a quem agradecemos, rendemos louvores, a quem toda honra e glória pertence. Pedimos que neste momento em que leremos mais uma vez a Tua palavra para nossa instrução, para a explicação e aplicação da mesma, que o Senhor, o Espírito, nos ilumine. Fale conosco, ó Deus, nós te pedimos, porque precisamos nos alimentar com a verdade, precisamos ser lavados pelo Senhor, o Espírito, segundo a Tua palavra, precisamos nos conformar à imagem do nosso Redentor, o Teu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Mas tudo isto é impossível a nós, mas é possível ao Senhor. Por isso nós clamamos, ajuda-nos, ser conosco. Dá-me a graça, ó Deus, de ler, explicar e aplicar com fidelidade esta palavra, também isto para a honra do Teu nome e para a nossa alegria. Assim oramos em Cristo com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Diz assim, Mateus 9, 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. E saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios, é que expele os demônios. Amém. Meus irmãos, nós precisamos ter ciência de quem Jesus Cristo é, bem como do que Ele veio fazer aqui na terra. O evangelista Mateus, logo no primeiro capítulo, declara isso de maneira muito clara, na medida em que coloca, registra, não somente a genealogia do Senhor Jesus Cristo, que está no capítulo número 1 até o verso 16 deste capítulo, mas também mostra a sua missão, pois também no capítulo 1 diz, no verso 21, que a virgem daria à luz um filho, colocaria nele o nome de Jesus, porque ele salvará, diz o evangelista, o seu povo dos pecados deles. Mas mesmo diante de declarações tão evidentes, tão claras, ainda assim era possível que os seus circunstantes, à semelhança de hoje, não crescem em Jesus como Senhor, como Salvador e certamente como Rei, o que era um dos seus ofícios, pois Cristo era e é perfeito Rei, sacerdote e profeta. Mas o foco do evangelista Mateus é evidenciar aos judeus exatamente isto, que Jesus Cristo é sim um Rei prometido, Ele é o Messias prometido, Ele veio para salvar o seu povo, para libertar este povo, de tal sorte que os sinais, os prodígios e as maravilhas realizadas pelo Senhor Jesus Cristo tinham este fim,
atestar a realeza do Senhor Jesus Cristo, a sua divindade. Mas o que não parece ser surpresa para nós é que mesmo diante de sinais, de maravilhas e de prodígios, ainda assim as pessoas, elas não criam no Senhor Jesus. Logicamente que isso não impediu o evangelista Mateus de registrar o que Cristo realizou, e certamente também não impediu que Cristo desse continuidade à sua obra em face da incredulidade daquela época. E nesse texto específico que nós acabamos de ler, de Mateus 9, 27 a 34, você tem aqui os dois últimos milagres registrados por Mateus, nesta série que inicia no capítulo 8 e vai até o capítulo 11 de Mateus, quando Cristo, por meio desses milagres, atesta a sua realeza. Se você observar comigo, por favor, volte aí às páginas da sua Bíblia, você vai ver no capítulo 8, do verso número 1 a 5, o primeiro milagre, e seguindo a sequência você tem o leproso, o centurião, a cura da sogra de Pedro, você tem a calmaria que veio sobre o mar naquela tempestade por ação do Senhor. Você tem no verso 28 do capítulo 8 a cura de 2 endemoniados gadarenos. Depois no início do capítulo 9 você tem a cura do paralítico em Cafarnaum. Depois você tem a ressurreição da filha de Jairo. Depois a cura da mulher que padecia de hemorragia há 12 anos. E finalmente esses dois últimos milagres. E não é sem razão, portanto não é coincidência, que aqui você tem 10 milagres. Lembre que quando o povo foi liberto do Egito, 10 também foram o quê? As pragas. E isso aqui não é posto aleatoriamente, é mais um índice que você tem para avaliar que de fato Jesus Cristo é o Rei prometido, o Messias. Mas esses dois milagres, de maneira muito particular, eles estão diretamente relacionados com uma promessa do Antigo Testamento. E é importante que você tenha ciência dessa promessa para que entenda aquilo que está acontecendo aqui. Eu peço, por favor, que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 35. Isaías, capítulo 35. E note comigo a promessa do Messias vindouro. Isaías, capítulo 35. Eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 6, mas gostaria que a sua atenção focasse exatamente nos versos 5 e 6, tá bom? Então aqui é uma promessa de redenção, de restauração, que foi feita ao povo do Senhor no Antigo Testamento. E isso aconteceria somente quando o Messias viesse, o Senhor Jesus. É dito assim, Isaías 35, 1. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Quem foi esse? O Senhor Jesus. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. 3. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos o quê? Salvará. Veja que tudo está relacionado com a obra que Cristo haveria de executar. Mas agora presta atenção nos versos 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros, aonde? No ermo. Então aquilo que está acontecendo aqui em Mateus capítulo 9, esses milagres que estão acontecendo aqui, 10 no total, são evidências de que de fato Jesus Cristo é o Rei. Ele é o filho de Davi, o Messias prometido. E por que então Mateus colocou esses dois milagres aqui ao final, dentro do seu arranjo? A primeira
resposta lógica seria qual? Ele colocou porque cronologicamente assim o quê? Aconteceram. Mas nós sabemos que não tem aqui só o aspecto cronológico, mas da providência de Deus. E é muito importante que você entenda isto, porque diante de tantos milagres que aconteceram, o que é que se esperaria daqueles que viram os milagres? Duas coisas: que eles pudessem crer e que eles pudessem anunciar. Duas coisas. Se Jesus é o rei, o filho de Davi, duas coisas se esperariam da sua audiência: crer e anunciar que ele é o rei, o filho de Deus. E então nós temos o primeiro milagre. E nesse primeiro milagre, crendo que Jesus Cristo é o rei, nós temos aqui a seguinte questão: se Jesus Cristo é o rei, e ele é necessário fé para ver que Jesus é o rei misericordioso. Fé para ver que Jesus é o rei o quê? Misericordioso. Vamos olhar para o texto mais uma vez, de Mateus 9, 27. Note bem, que partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos. Então, imediatamente a cura da mulher e ressurreição da filha de Jairo, nós temos aqui aquela cena que está aqui no verso número 27. Então, imediatamente após, partindo dali, Jesus está indo para a sua casa, e esses 2 cegos seguem ao seu Jesus Cristo. Mas eles não seguem apenas observando, eles seguem fazendo o que, segundo o texto? Clamando. E o que eles estão clamando é extremamente importante para o fechamento dessa série de milagres. O que é que eles estão clamando? Tem compaixão de nós, filho de Davi. O que é inusitado aqui, irônico, irmãos, é que quem está demonstrando fé em Jesus como o Filho de Deus, filho de Davi, é alguém que não enxerga. É alguém que não viu os milagres. São 2 homens que apenas o quê? Ouviram. E aquilo que eles ouviram foi suficiente para que eles pudessem clamar ao Senhor Jesus Cristo, demonstrando que eles criam que Jesus era o filho de Davi, portanto o rei dos judeus prometido, e que ele era cheio de eterna compaixão. Isso é maravilhoso. E como eu disse, ao mesmo tempo irônico. Porque esperava-se que aqueles que enxergaram os milagres fossem os primeiros a crer. Mas não foi isso que aconteceu. Os cegos creram. E aí você começa a entender o porquê desses 2 milagres ao final. E a primeira razão é exatamente esta: porque bem-aventurados são os que não viram e creram. E muitas vezes nós queremos ver um sinal, ver um milagre, ver alguma maravilha do Senhor, quando na verdade o que é necessário é o quê? Somente ouvir acerca de Jesus, segundo a palavra, e crer no que a palavra diz acerca de Cristo. Por isso, irmãos, logo no início deste verso 27, você já tem aqui uma declaração de fé irretocável, que aponta para o fato de que Jesus Cristo é de fato o rei dos judeus, ele é o filho de Davi prometido, conforme que lemos aqui agora há pouco, né? Fizemos referência em Mateus capítulo 1, verso 1. Por favor, volte lá no seu texto para você ver isso. Que aquilo que foi dito por Mateus no início do seu evangelho está aqui sendo reforçado por estes cegos. Olha só, Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, o quê? Filho de Davi, filho de quem? Então esses homens estão certos. De fato ele é filho de Davi. Mas aí a pergunta é, eles viram? Não. Mas eles o quê? Ouviram e creram. Tendo eles, ou ele, digo, entrado em casa, porque Cristo ouviu a declaração, né? Eles falaram, Cristo ouviu. Então Cristo não os curou ali. Chamou-os para um recinto fechado, a saber, a sua casa. Verso 28, acompanhe comigo.
Tendo ele entrado em casa, está se referindo a Jesus, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou. Olha só, Jesus está agora pondo à prova a fé destes cegos. Como? Com esta pergunta: credes que eu posso fazer isto? Vocês creem que realmente eu posso tirar vocês dessa cegueira? Qual foi a resposta deles? Sim. Sim, o que mais que eles disseram? Sim, Senhor. Então eles não somente criam que ele poderia fazer isso, mas que ele era o quê? Senhor. Está aqui ratificado o fato de que eles criam que Jesus era muito mais do que o curandeiro. Ele era o rei libertador, aquele que veio trazer luz sobre as trevas, dar vista aos cegos, fazer os mudos falarem, os coxos andarem, mas isto não porque ele era um milagreiro, mas porque ele era o rei libertador que restaura todas as coisas. Então por isso que a resposta desses homens é importante: sim, Senhor. E a palavrinha Senhor aqui é do soberano, daquele que aponta para a divindade, o governante sobre tudo e todos. Dito isto, então, o que é que Jesus faz? Então, lhes tocou os olhos. Aqui você vai ver a evidência de que Cristo não estava preso a um método. Ele podia curar com a palavra. Ele curou fazendo saliva, lama com a saliva e passando nos olhos. Um outro cego. Ele curou tocando. Então Cristo não estava preso a métodos, porque ele é Senhor. Mas nesse caso, o que foi que ele fez? Tocou nos olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa o quê? Fé. Quando você lê esse texto aqui, você pode ter a impressão errada de que a cura estava condicionada à fé. E isto é errado. Nós temos que ter muito cuidado com isso aqui. Por quê? Porque de repente eu digo: você não curou porque você não teve o quê? Fé. Já ouviram isso por aí, não é? Já ouviram, né? Então a pessoa diz: olha, você não curou porque sua fé foi pequena. Então a responsabilidade pela cura seria de quem? No caso, por não ter curado, daquele que não teve fé suficiente para ser curado. Então, ao ler esse texto, faça-vos conforme a vossa fé, Cristo não está dizendo que foi pela fé deles que eles foram curados, mas é uma resposta ao dom dado pelo Senhor, que eles exercitaram fé em Jesus, como rei e como aquele que tem poder para curar. E isso é muito importante para nós, irmãos, porque vamos supor que você tivesse fé salvadora. Logicamente que uma vez que você crê em Deus como Salvador, você crê também na historicidade e no poder dele para executar milagres. Mas se você crê em Deus como Salvador e você precisar de um milagre e ele não der, o que é que você naturalmente passaria a questionar? A sua fé. Olha, não aconteceu porque a minha fé foi o quê? Foi pouca, foi pequena. E o texto não está dizendo isso. O texto não atrela o exercício da minha fé como condição imprescindível para que aconteça algo na minha vida. Porque Deus age a despeito disso. Por isso é importante entender: faça-se-vos conforme a vossa o quê? Fé. Eu sei que você crê em mim como rei, eu sei que você crê em mim como aquele que pode operar com grande poder e restaurar a visão, mas entenda, não é porque você tem pouca fé ou muita fé, mas é por minha graça, é por meu poder, é porque isto é uma evidência daquilo que eu vim fazer aqui neste mundo. O texto prossegue e o texto nos diz: e abriram-se os olhos destes homens. Jesus, porém, os advertiu, olha a advertência severa, dizendo: acautelava de que ninguém o quê? O saiba. Aqui é outro problema que você pode ter ao ler esse texto, que vai dizer: mas como é que eu vou agora andar na rua? Imagine, né? Geralmente uma pessoa cega, ela usa um óculos escuro, aí ela vai continuar andando óculos escuro, imagine se fosse naquela época, né?
Chegando em casa, ela vai, pega, vai manusear um objeto e pega e não derruba como era antes. Então, os seus próprios familiares perceberiam. Então, Cristo não está dizendo para não falar. Por que ele faz essa advertência severa? É porque ele não queria que as pessoas olhassem para ele como alguém apenas que realiza o quê? Milagres. Porque a coisa mais importante na vida de um homem nesta terra não é um milagre da cura da cegueira, da surdez, da paralisia. É a salvação. Este é o grande milagre, irmãos. E Cristo não queria ser conhecido, embora tivesse dado esses sinais, como um curandeiro, mas como um salvador. Porque ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. É lógico que os milagres testemunhavam a seu respeito, os prodígios, não tenham dúvida disso, a Bíblia afirma, mas esse não é o foco. Por isso que ele faz essa advertência severa: acautelai-vos que ninguém o saiba. Em outras palavras, não quero ser conhecido como milagreiro, porque eu sou o rei, e vocês sabem que eu sou o rei, porque vocês já afirmaram isso. Daí então, aqueles homens saem, e diferente do que Cristo ordenou, eles desobedecem, né? E veja que coisa interessante, a gente tem fé dada pelo Senhor para crer nele, muitas vezes a gente é alvo dos milagres de Deus, mas o nosso grande problema é obediência. Que ordem simples, não saia por aí alardeando, mas foi o que eles acabaram de fazer. Saindo eles, porém, veja o porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela o quê? Aquela terra, salvos, mas ainda o quê? Desobediente. Vocês percebem isso? Por isso que é importante esse ponto, que Deus é o Rei, Jesus é o Rei misericordioso. Misericordioso porque tem compaixão das nossas mazelas, misericordioso porque salva-nos a despeito dos nossos pecados. Ele é o Rei misericordioso, o Filho de Davi. Crês assim? O segundo milagre que nós temos nesta porção, mas o último dessa série de 10, é a cura do mudo. Por favor, veja comigo agora, irmãos, este segundo milagre, que se dá no mesmo ambiente. Jesus Cristo ainda está em casa, não é? Saem os cegos, e na sequência já entra outro tipo de trabalho. Qual é? Verso 32. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo que? Endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios, que expele o quê? Os demônios. Algumas coisas aqui importantes. A primeira delas, irmãos, diz respeito a este milagre que Cristo realiza. Dito aí no verso 32, que era um mudo que? Endemoniado. E você precisa ter muito cuidado aqui, olhar isso, para não trazer confusão sobre a sua cabeça. Tá? Esse caso específico, o fato dele ser mudo, estava associado à presença de um demônio nele. Por quê? Porque é uma outra personalidade se apropriando do corpo de uma pessoa, e nesta apropriação o que é que ele faz? Ele usa o corpo dela em todos os sentidos, inclusive o quê? Falando, ou no caso do texto, fazendo-a ficar o quê? Muda. Aqui não é doença mental, esse homem não está doente mentalmente, aqui não se trata de mudez natural, não é nada disso, aqui é exatamente um caso de possessão demoníaca. Está claro, irmãos? Lógico que Cristo pode curar os surdos, os desnascenças e os que ficaram, ok? Lógico que Cristo pode também tratar de pessoas com doenças mentais, pode fazer isso, não tenho dúvida disso, mas esse caso específico aqui era o quê? Um problema oriundo da presença de uma outra pessoa dentro do corpo deste homem.
Por isso ele estava o quê? Mudo. E isso revela a autoridade que o filho de Davi, o rei, e aí é importante porque encerra nesse milagre, tem sobre os espíritos imundos. Ele já demonstrou isso quando foi tentado no deserto, Mateus capítulo 4. Ele já demonstrou, com o próprio Satanás, já demonstrou isso pela cura de endemoniados do Gadareno, Mateus capítulo 8. E agora, mais uma vez, ele finaliza essa série de milagres dizendo: eu sou aquele que tem autoridade sobre os espíritos maus. De sorte que aqui você tem, de maneira bem ampla, a descrição da autoridade do Senhor Jesus Cristo, finalizando com a autoridade sobre os espíritos, imundos no caso. Então, por isso que é importante essa entrada aqui, o verso 32, foi-lhe trazido um mudo que? Endemoniado. A questão é, o que Jesus vai fazer? E ele faz. Verso 33, Mateus não perde tempo, vai logo ao ponto. E expelido o demônio. Essa palavra expelir aqui, eu não gosto muito de citar a palavra em grego, mas é importante porque é isso que você tem que ter em mente. Agora, como é que ele fez isso? Expulsando. Então, cuidado para você não querer desenvolver o seu ministério próprio, seguindo os passos de Jesus, segundo você, de expulsão de demônio. Não tem nada a ver isso. Aqui é uma circunstância específica da atuação do Senhor, provando a sua realeza e o seu quê? Poder. E Mateus, de maneira muito precisa, sem rodeios, diz: ele expeliu. Pronto. Cristo não perde tempo com o demônio. Vamos explicar aqui como é que se deu isso. Não. Expeliu, pronto. Quando ele fez isso, mais uma vez, olha bem, falou o mudo. Então, qual era a razão desta enfermidade? A presença do maligno. Expeliu, falou, imediatamente. Quando esse homem começa a falar, aí você vai ver uma outra coisa que chama a atenção dentro desse arranjo do evangelho. O que é que acontece com as multidões? O mudo fala e as multidões silenciam? Não. E as multidões se admiravam dizendo: jamais se viu tal coisa o quê? Em Israel. Algumas coisas aqui importantes. A primeira delas, volte comigo aí no capítulo 7 de Mateus, por favor. Essa é a segunda vez que as multidões ficam extasiadas. A primeira vez foi no final do Sermão do Monte. Não é a mesma palavra, são palavras diferentes, mas a atitude é a mesma. Primeiro elas se admiraram, Mateus 7, 28. Estão lendo aí? Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões o quê? Maravilhadas, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os... Então, na primeira vez que eles ouviram o ensino, eles ficaram maravilhados. Mas disseram alguma coisa? Não. Não disseram nada. Mas ficaram o quê? Maravilhados. Na segunda vez, agora na sequência que não é de ensino, mas dos milagres, as multidões também presenciam. E elas não somente ficam admiradas, mas agora elas falam. Então Mateus faz o quê? Um acréscimo à postura da multidão. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, eu não somente devo ficar admirado com o que ele ensina, mas admirado também com o que ele realiza, porque testifica acerca do seu ser, da sua pessoa. Daí o que é que elas dizem? Jamais se viu tal coisa em o quê? Israel. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Isso aqui é único, inigualável. Quem fez isso em Israel? Ninguém. Agora, sabe o que é que impressiona? É que os líderes religiosos, diante desta ação do Senhor Jesus Cristo, deveriam fazer o quê? Seguir a multidão e admitir que de fato Jesus Cristo é o rei. Mas olha o que acontece. Veja agora o verso 34. Mas os fariseus murmuravam. Agora o que é que eles diziam?
pelo maioral dos demônios é que expele o quê? Meus irmãos, isso aqui é tão grave. E não é a primeira vez que os fariseus já começam a se opor ao Senhor Jesus Cristo. Falou quando ele estava com pecadores, lembra? Come com pecadores? E aqui você vê duas reações muito opostas, mas igualmente claras, ante a revelação de que Jesus Cristo é Rei. Ou você se queda diante dele e reconhece isso, ou você vai ser igual aos fariseus, vai começar a murmurar, não vai negar o fato porque é impossível, mas vai distorcê-lo. Ele não faz isso pelo poder de Deus, ele faz isso o quê? Pelo poder do maioral dos demônios. Essa é a postura. E essa é a postura que acompanha os fariseus até o final. Por favor, abra sua Bíblia aí em Mateus 28. Olha o que eles fazem, irmãos, quando eles souberam que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mateus 28, verso 11. Olha o que os líderes religiosos fazem ante os fatos acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Posso ler Mateus 28, 11? Olha o que é dito. E indo elas, aqui está servindo as mulheres, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, olha só o que eles fizeram, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, lá, o que é que eles disseram? Aconteceu, mas ele está fazendo isso pelos demônios. Aqui, ele vai dizer, o corpo sumiu. Mas sumiu por quê? Olha só. Vieram de noite os discípulos, verso 13, os discípulos dele, e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje, o tempo em que Mateus está escrevendo o Evangelho. Então, note bem, irmãos, duas posturas. Ou eu me quedo e reconheço que Jesus é Rei, é Salvador, ou eu me oponho a Ele. Das duas umas, não tem outra. Qual é a sua postura ante o que a palavra de Deus tem dito acerca de Jesus? Lembre bem que os cegos, esses dois, viram além dos olhos. E é possível que você esteja me enxergando, que você esteja lendo a Bíblia, mas continue o quê? Cego. Para ver que Jesus é o Rei, o Salvador. Que coisa triste, não é? Daí a expressão, são guias cegos, guiando outros cegos. Ambos cairão no abismo. Queridos, diante desse texto, que lições nós podemos tirar para a nossa vida? A primeira delas é muito óbvia, né? Nós precisamos crer em Jesus, como as Escrituras afirmam. Isso é necessário, irmãos. É o cerne da palavra. Diante daquilo que ouvimos, daquilo que aprendemos segundo a graça de Deus, nós precisamos crer em Jesus. Agora note bem uma coisa. Aqueles cegos, eles creram, mas não viram. Creram pelo que ouviram. Só que vocês têm a graça de todos os domingos, às vezes além do domingo, verem a Cristo crucificado todas as vezes em que a pregação do Evangelho é realizada. Foi isso que o apóstolo Paulo disse aos crentes na Galácia. Mas o que é triste é perceber que domingo após domingo você ouve, mas continua com o coração
empedernido, incrédulo. Que coisa triste. Aqui são retumbantes em nossos ouvidos aquilo que o Senhor Jesus disse a um discípulo incrédulo, que eu quero novamente falar para vocês. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, esse mesmo que acabou de dizer isso. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo lhe disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Meu filho, minha filha, eu espero que o Salvador cure você de cegueira espiritual, e você possa ver com muita clareza ao seu Redentor, o seu Salvador Jesus. Porque se você tem que ver uma coisa bela na sua vida, e que vai ser por toda a eternidade, é o Redentor Jesus Cristo. Peça a Deus a graça de vê-lo e crer nele. A segunda coisa que eu queria que você pensasse é que quando este milagre do endemoniado acontece e Cristo lhe restaura a voz, pois ele era mudo, e é o que o texto nos informa, irmãos, qual foi a reação daquela multidão? De admiração. E a dos fariseus? De murmuração. E como eu disse agora há pouco, você tem aqui duas atitudes muito claras. Ou você vai crer nisso, ou você vai se opor a isto. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Não resista ao Senhor, porque você não vai conseguir fazer isso. É uma ilusão. Pare de pensar desta forma. Quebrante-se. Reconheça que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é Deus. Reconheça que Ele veio para salvar o mundo. Reconheça. E aqui não é uma declaração universalista, mas dentro daquilo que o próprio João registra em seu evangelho. Ele é o Salvador do mundo, do cosmos. Ele é o restaurador de todas as coisas. Então lembre disso, irmão. Não seja como estes líderes religiosos, que diante de tantas evidências da graça de Deus na sua vida, ainda assim atribuem a demônios a obra do Redentor. E como a gente é susceptível a isso, né? A gente está vendo a vida das pessoas sendo transformada, e a gente fica na dúvida se é Deus que está fazendo. Querido, ninguém muda o coração senão pela ação poderosa do Senhor. Ninguém é liberto do pecado, das trevas, senão pelo poder de Deus. Creia nisto. E renda glória ao Senhor, pois Ele é o libertador. A terceira coisa que eu queria que você pensasse, e aqui vai do contexto desses milagres, visto que caminhamos para o final deles, na verdade chegamos ao último, é que você está observando que a ação do rei de salvar, ela é ampla. Agora há pouco eu citei um texto para você. Por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 4. Em João capítulo 4, você tem aquele evento onde o Senhor Jesus Cristo tem com a mulher
samaritana. E ela é salva, deixa o cântaro, vai para os seus e vai falar de Jesus. E aí no verso 39 de Mateus 4, de João 4, lemos o seguinte, ouça bem, tá? João 4, 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara. Ele me disse tudo quanto tem o quê? Então muita gente foi alcançada pelo testemunho dela. Ok? Mas aí o texto prossegue e dá uma informação muito importante. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua o quê? Palavra. Então você tem o primeiro grupo que creu por causa das palavras que a mulher proferiu acerca de Cristo, e agora o segundo grupo que creu por causa do que o próprio Cristo falou. E diziam à mulher, agora veja o que as pessoas que creram, disseram à mulher. Já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente, agora leia a última expressão aí, cosmos. Olha o que eles estão dizendo aqui, é de uma profundidade tão grande. Quando você lê a Escritura, você vai perceber que a vinda do Rei Jesus, embora tenha sido para salvar o seu povo, ela envolve uma outra série de efeitos que decorrem deste. Ao ler Romanos capítulo 8, você vai ver que a criação aguarda com expectativa a redenção dos filhos de Deus. Por que isto? Porque na medida que o rei vem, ele vem para restaurar a ordem do cosmos. E o que é que esses milagres têm a ver? Então ele restaura a vida aos que estavam mortos, e pensei no sentido mais amplo. Ele restaura a saúde aos que estavam quê? Enfermos. Ele liberta aqueles que estão quê? Cativos. E ele restaura também a própria criação. Qual foi o milagre que ele realizou aqui, trazendo paz? Acalmando o mar, aquela tempestade. Acalma-te, emudece. Então esses milagres foram postos para que nós entendamos o seguinte: Jesus Cristo é aquele que põe ordem nas coisas, é o Rei que restaura a nossa vida, é o Rei que controla todas as coisas, que subjuga os nossos inimigos, e é o Rei que vai trazer verdadeira paz para o seu reino. Oh, irmãos, isso é maravilhoso, porque nós não ficamos restritos a algo que é muito importante, que é muito pessoal nosso, que é salvação, mas é a interpretação de restauração de toda a ordem. Por isso, e quando você for ler Apocalipse, você vai ver, a partir do capítulo 20 e 21, esta ênfase em novos céus e nova terra, e a restauração de todas as coisas, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, realiza, Jesus Cristo. Então por que Mateus encerra com isso? Para dizer que o nosso último inimigo, o inimigo de todos nós, Satanás, também está subjugado ao Rei, Jesus Cristo. Agora eu peço para você pensar numa coisa: não é uma bênção ser súdito deste Rei, que põe ordem nas coisas? Não deve ser motivo de grande alegria para mim e você, sermos alvos da graça do Senhor, e alcançados por esse Rei? Que bênção, irmãos! Nós temos um Rei que cuida de nós, nós temos um Rei que se compadece de nós, nós temos um Rei que nos restaura, sem que nós tenhamos feito nada para merecermos isto, a graça dele, porque o que fizemos, deveria, por conta disso, cada um de nós receber a condenação. Então,
Jamais se viu tal coisa em Israel. Porque só tem um que pode nos salvar e restaurar todas as coisas. Jesus Cristo, o Rei, o Filho de Davi. Viva para Ele. Ame-o, sirva-o, obedeçam, pois não há nada melhor do que ser servo do Rei Jesus, o nosso Salvador. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém.